Bom dia, muito bom dia, meus amigos, caros irmãos e irmãs. Eu desejo que você esteja bem na paz de Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez para refletir a palavra de Deus e alguns comentários sobre a personalidade cristã que hoje homenageamos. Antes, porém, uma pergunta. Você ainda continua olhando apenas para as coisas ruins de sua vida? Ou já percebeu que o Cristo parte o pão para você? Esses pensamentos estão presentes no Evangelho de hoje, do qual trataremos logo mais. Antes, porém, eu queria dizer a respeito de uma pessoa muito importante que foi declarada em 1950 patrono dos mestres, dos educadores e dos professores. Quem não se lembra de algum de seus professores, o primeiro ou todos, pelo bem que nos fizeram, por nos iniciar no mundo do conhecimento, nos ensinando a ler, escrever e muito mais, não é? Essa profissão que eu penso ser muito desvalorizada ainda, mas que é muito nobre, talvez uma das mais nobres. Estamos falando aqui hoje de João Batista de La Salle, que nasceu em 1651 em berço nobre, uma família de políticos e juristas. Pensava que ele fosse também ser um advogado ou político, mas ele desde cedo demonstrou forte vocação para a carreira religiosa e seus pais respeitaram sua vontade quando ele disse que queria ser padre. Eles respeitaram porque sentiram que era um desejo que vinha do alto. Ele foi um sacerdote e um pedagogo revolucionário. Ele se dedicou muito a educar aquelas pessoas que não tinham condições financeiras. A educação particular era privilégio de poucos em sua época. Só para contextualizar, João Batista de La Salle nasceu em 1651, como eu disse, e nessa época, mais ou menos, começou a construção do Palácio de Versalhes. Paris vivia em completa miséria, era a terra dos miseráveis, muita peste, ratos por toda parte. Então a nobreza, o pessoal de maior poder aquisitivo, os políticos, toda a corte se mudou para os arredores de Paris, onde foi construído o Palácio de Versalhes. Uma construção gigantesca que só de jardins tem mais de 100 alqueires. Lá viveram mais ou menos 4 a 5 mil pessoas com mais 2 mil criados, números aproximados, distante de Paris e de todo o mal que lá acontecia. E João Batista seguia sua carreira. Aos 11 anos, ele recebeu a tonsura, que é aquele corte de cabelo redondo em cima, que é feito por um bispo e que significa o primeiro degrau na carreira do clero. Ele ficou logo mais órfão, com 4 irmãos, os quais também seguiram a carreira religiosa, teve que cuidar deles e também dos bens da família, mas não desistiu de sua vocação principal. Aos 16 anos foi nomeado cônego na Catedral de Reims, na França, onde ele vivia. Prosseguiu seus estudos e logo se formou doutor em teologia após ter estudado por 2 anos na Faculdade de Sorbonne, em Paris. Lá ele gastava seu tempo entre estudo, oração, caridade e catequizar crianças. Foram 4 mil crianças ou mais que ele encaminhou para a primeira Eucaristia. E foi aí que ele descobriu sua verdadeira vocação na parte religiosa, a de educador. Ele comprometeu-se com jovens pobres da periferia e passou a formá-los para serem professores, para serem educadores. Ele criou, como eu disse, métodos inovadores, alguns dos quais até hoje são usados. Deu a eles informações sobre missas, refeições, comportamento, métodos de ensino, enfim, tudo aquilo que ele acreditava que seria correto para uma educação eficiente e produtiva. Construíram então uma escola profissionalizante para jovens de rua e também uma escola para a formação de novos professores. Criou também a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mais tarde as comunidades La Salle, ou lasallistas, como também são chamadas. Não contente com esse processo de ensino,
Ele deixou sua casa e foi morar na comunidade pobre, junto com seus professores, para acompanhar mais de perto o trabalho deles. Começou então a espalhar escolas por toda a França, todas com seu método, e ele cuidando pessoalmente de cada uma delas em termos de administração e de condução de seus princípios. Ele escreveu a Teologia da Educação e o Guia para as Escolas Cristãs. Ele faleceu em 7 de abril, um dia como hoje, em 1719. Foi beatificado em 1888 e canonizado em 1900. A rede La Salle de Educação está em mais de 80 países e no Brasil cuida da educação de quase 50 mil jovens e crianças presentes em 45 cidades do país. Nós vemos aqui um exemplo maravilhoso de um trabalho que até hoje traz frutos. Que maravilha uma pessoa dedicar-se a educar os pobres nos ensinamentos cristãos e também os encaminhando para a vida. São João Batista de La Salle merece nosso respeito, o nosso agradecimento e, além do mais, peçamos a Ele que rogue por nós junto ao Pai. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Isso para nós, meus irmãos, é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, aqui nessa passagem é citada a cidade de Emaús. Essa cidade é citada apenas uma vez na Bíblia, exatamente aqui. Mas há uma teoria que geograficamente nunca conseguiu se descobrir a existência dela. Uma outra teoria diz que Emaús pode provir da língua hebraica de uma palavra chamada Amós, que quer dizer fortaleza, aquilo que dá segurança e que protege. Esse evangelho tem sido fonte de inspiração poética para muitos, os discípulos de Emaús. Aqui, porém, nós estamos percebendo logo no começo do evangelho que os discípulos iam para Emaús. E o clima era de desconsolo, era de desolação, de tristeza, medo, já que o líder, o mestre, havia morrido. E quando acontece isso de um líder, um mestre, uma pessoa de muito carisma morrer, os discípulos, aqueles que o seguem, de fato, podem ficar desorientados, pelo menos por um tempo. Nós temos muito caso na história, muitos líderes que fizeram muito para agregar os seus seguidores, às vezes milhares, milhões, alguns para finalidades muito boas, outros para outras nem tanto. E que quando morreram, a sua causa sofreu um abalo ou até mesmo terminou. Assim também os discípulos ficaram. Eles ficaram sem saber que rumo tomar e tomados por muito medo. Mas o próprio Jesus disse no Evangelho que está em Mateus 26, 31, 32: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Olhe bem, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Morto aquele que cuidava das ovelhas, elas se dispersam, fogem. E foi o que aconteceu. Alguns se reuniram em grupos e se trancaram por medo, outros foram embora e logo depois voltaram, como é o caso de Tomé, e esses aqui pegaram o caminho para Emaús. E ir para Emaús, meus irmãos, significa distanciar-se de Jesus. Buscar o conforto, a comodidade, a segurança, mas se afastar de um propósito que haviam feito com tanta firmeza. A palavra que Jesus trouxe a eles no caminho mostrou a necessidade de voltar. Eles precisavam de orientação e receberam do Mestre enquanto caminhavam, mas precisavam de forças para voltar. E isso aconteceu quando reconheceram finalmente Jesus, quando este partiu o pão, este pão que lhe deu forças para que voltassem e reencontrassem os demais discípulos. Interessante é quando eles percebem, descobrem que o próprio que estava ali era Jesus, eles reconhecem que o próprio peito ardia quando ouvia os ensinamentos, mas eles não foram capazes de reconhecer o Mestre naquela caminhada. Muitas vezes isso pode acontecer e acontece com a gente. Às vezes Jesus está do nosso lado e nós não percebemos. Estamos tão envolvidos com nossas atribulações, obrigações, problemas, preocupações, que não percebemos que o auxílio, o arrimo está ali do nosso lado. Então esse evangelho de hoje nos traz um grande desafio: abandonar o caminho para Emaús. Revigorados pela palavra de Jesus e alimentados pela Eucaristia, nós não devemos temer nada e sim enfrentarmos aquilo que nos aflige e resolver todas as situações que nos causam medo, preocupação e incerteza. Aqui não basta afirmar apenas que Jesus ressuscitou, é preciso que também nós, seus discípulos, façamos a experiência da vida nova e busquemos o caminho da conversão, ou figurativamente, voltarmos de Emaús. Mudar de mentalidade e deixar-se iluminar pela ressurreição de Cristo. Baseados na Escritura e na Sagrada Eucaristia, partamos com fé e confiança, não nos escondendo em busca de segurança que às vezes pode nos tirar com certeza daquilo que nos foi pedido.
Pensemos nisso e passemos sempre a prestar atenção, porque quem parte o pão, com certeza, está ali do nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz por estar aqui mais uma vez, desejo que você fique bem na paz de Jesus e vamos nos rever com certeza na semana que vem. Um grande abraço a você.